Eu quero falar de orçamento secreto, mas a partir dessa discussão sobre crise institucional. O senhor tem, inclusive, subido o tom em defesa do Supremo, em defesa das instituições, isso que o senhor acabou de fazer agora. No entanto, como é possível defender no discurso, um bom discurso, o Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que descumpre, me refiro ao orçamento secreto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente à transparência dessa gestão orçamentária? Bom, primeiro que eu discordo da sua afirmação de que haja um orçamento secreto, embora isso respeite a sua manifestação. E segundo, que absolutamente não houve descumprimento algum por parte do Congresso Nacional, isso jamais passaria pela cabeça de alguém responsável, que é chefe de um poder e que preside uma instituição como o Congresso Nacional. O que houve foi realmente uma discussão em relação ao orçamento público, e se me permite um pouco de explicação em relação a isso, que é importante até para o esclarecimento de quem nos assiste, que na verdade não existe um orçamento secreto, existe um orçamento público em que há rubricas que vêm do Executivo ou vêm do Legislativo, e em relação às emendas de relator, assim como existem as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão, foi uma opção legislativa feita para se transferir a autonomia que antes era toda e absoluta do Executivo, para que o Legislativo participe da confecção do orçamento. Afinal de contas, há de convir que um deputado e um senador têm melhores condições de aferir a necessidade da população brasileira nos mais diversos rincões do interior do Brasil do que um ministro de Estado que, por vezes, nem voto teve. Então, essa é uma lógica que foi uma lógica de divisão do poder de definição do orçamento através das emendas individuais, das emendas de bancada, das emendas de comissão e das emendas de relator. E um número importante para ser destacado. As emendas, os recursos orçamentários de responsabilidade discricionária do Poder Executivo continuam para 2022 em mais de 100 bilhões de reais. E o que cabe ao Congresso Nacional, inclusive com as emendas de relator, é cerca de 32 bilhões de reais. E as chamadas emendas de relator, que são apontadas equivocadamente como orçamento secreto, na verdade correspondem a 0,35% do orçamento. E no final das contas, o que existe? Todos esses orçamentos, seja do RP2, os mais de 100 bilhões do Executivo, seja os recursos de rubricas parlamentares, que são as individuais de comissão, de bancada e de relator, todas elas têm uma destinação absolutamente transparente e pública. A partir do momento que ela é indicada, existe o empenho por parte dos ministérios, todo o caminho através, inclusive, de licitações dos destinatários, que são os municípios. Não há malversação de dinheiro público em relação a isso. Episódios que possam ser, seja de emenda de relator, seja de emenda de parlamentar, seja emenda proveniente ou orçamento proveniente do Executivo, que haja algum tipo de desvio, os órgãos de controle têm que agir imediatamente, porque ninguém comunga com isso. Mas há de convir que essa é uma forma de governabilidade que descentraliza e que evita que o Executivo possa abrigar todo o orçamento na sua mão, aí sim, de forma secreta, para fazer barganha com um grupo de deputados e grupos de senadores. E só para finalizar, não houve descumprimento da ordem judicial. A todo instante eu comuniquei ao Supremo Tribunal Federal, a partir do momento que houve a decisão da ministra Rosa Weber, que nós faríamos o aprimoramento dos mecanismos, inclusive de aferição por parte das emendas de relator, do antecedente em relação a isso, que era um desejo do Supremo Tribunal Federal, da motivação disso. E fizemos um sistema hoje informatizado, absolutamente transparente na Comissão Mista de Orçamento, e o prazo que pedi para a indicação do passado foi um prazo cumprido, afinal de contas, nós precisamos reunir os documentos e as informações de parlamentares e senadores, que uma vez vindo, entreguei totalmente ao Supremo Tribunal Federal para aferição absolutamente transparente do passado e do presente. Me permita, mas esse é exatamente o ponto. Podemos falar num estado de descumprimento, então, da decisão do Supremo, porque, veja, estudando aqui os dados que o senhor, e devo dizer, o senhor apresentou dados detalhados relativamente ao senhor. Não é o caso do Congresso de modo geral, mas dos 594 parlamentares, apenas 404 apresentaram. Do total de 36 bilhões empenhados, 2020 e 2021, no que se chama de orçamento secreto, nessa lista que o senhor entregou, que o Congresso entregou, são apenas 11 bilhões, de modo que aquilo que foi determinado pelo Supremo, até agora não foi cumprido. Esse é o ponto. Sim, mas só mais uma coisa, senador, desculpe, só o fato de você precisar esclarecer o passado já significa que ele não era transparente? Não, absolutamente. Existe uma realidade que nós não podemos apartar. A norma vigente à época exigia apenas e tão somente que houvesse a indicação por parte do relator geral do orçamento, que foi empoderado, de fato, por uma norma e por algo que foi concebido pelo Congresso Nacional. Mas não tinha outra finalidade essa emenda? Para que
Essa há emenda uma não tinha outra atribuição do finalidade? relator geral do orçamento nas discussões da Comissão Mista de Orçamento de fazer as indicações que ele assume a responsabilidade. Quando um senador numa emenda individual, um deputado numa emenda individual indica, nunca se indagou por que ele está indicando, se foi um pedido do prefeito ou de uma Santa Casa. E isso se aplicava também ao relator geral do orçamento. Quando houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, o que houve foi uma advertência, no sentido de que, não obstante houvesse uma indicação que impõe a responsabilidade do relator em relação a todas essas indicações da Comissão Mista de Orçamento, haveria a necessidade também de externar a motivação ou as solicitações ou as reivindicações. De pronto, nós alteramos a normativa e a resolução do Congresso Nacional, passamos a adotar um sistema que indica esse antecedente em relação ao relator, mas uma coisa é certa, o passado, em relação às emendas de relator, não exigia a compilação dos dados formais em relação a estas reivindicações. E o que eu busquei quando oficiei os parlamentares foi justamente, considerando que nenhuma emenda parlamentar, uma vez registrada, empenhada e paga no município através do processo normal, inclusive licitatório e absolutamente transparente, eu duvido que não haja um anúncio por parte de um parlamentar nas suas redes sociais, num jornal ou dos veículos de comunicação próprio. Então, o que eu busquei foi informações para que pudesse atender minimamente aquilo que o Supremo desejava, além do que havia sido já atendido do presente para o futuro, que se pudesse ter, então, a manifestação dos parlamentares espontânea e facultativa em relação aos apoiamentos dados à emenda de relator. Mas isso não afasta a responsabilidade normativa, formal e oficial do relator geral do orçamento na indicação das emendas de sua responsabilidade. Então, o que eu busquei foram elementos a mais, além, inclusive, do que se exigia na lei da época, para buscar dar essa transparência desejada pelo Supremo Tribunal Federal e considero que fomos exitosos nisso, na medida em que, repito, todos esses recursos, uma vez tendo seus destinatários, eles são anunciados pelos parlamentares, então não há problema nenhum parlamentar fazer, então, a manifestação do apoiamento que tenha dado aquelas emendas. A gente ainda vai